Vamos rezar para nós darmos início? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E a palavra de hoje está, pega aí sua Bíblia, na carta São Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 21. São Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 21. Palavra de Deus na mão, porque nós vamos entender por que São Tiago tem uma carta tão curta, somente de 5 capítulos, mas que merece uma atenção muito particular de nós. Porque é uma carta que vai assim no profundo de uma vida autêntica e coerente. É Tiago que fala da fé e das obras, que nós falamos tanto, mas é importante adentrarmos de fato naquilo que São Tiago quer nos alertar. São Tiago, ele escreve esta carta a partir de Jerusalém. Sim, ele estava em Jerusalém como um líder da igreja, e ele estava falando para judeus da diáspora, ou seja, judeus convertidos, Judeus convertidos que fizeram experiência com Cristo, mas que não estavam ali, estavam espalhados em toda aquela região, não se concentravam só em Jerusalém, estavam espalhados naquela região. Então, Santiago, ele escreve uma carta de exortação. O que é uma carta de exortação? É uma carta de chamada de atenção. São Tiago chama a atenção desta comunidade que tinha um conhecimento de fé. Nós não estamos falando de uma comunidade cristã que nasce ali, que vem os gentios, os pagãos que se convertem. Mas a gente está falando de uma comunidade que já tinha ali um conhecimento de fé, porque é uma comunidade que vem do judaísmo, é uma comunidade judaica que vai se convertendo ao Cristo e vai vivendo a conduta cristã, baseada de modo muito particular no Sermão da Montanha. São Tiago, inclusive, se baseia no Sermão da Montanha para trazer pontos muito importantes de uma vida ética e coerente. São Tiago vai dizer que é preciso ter uma fé prática e ética. E o que significa a palavra ética? Às vezes a gente fala tanto de ética, eu preciso ter ética, mas o que significa a palavra ética? Ética, ela vem do grego, ethos. Significa o quê? Caráter. Olha só, modo de ser, nossa ação humana, o caráter fala das nossas atitudes concretas. Caráter não é um termo simplesmente filosófico somente, teórico, ele é realmente concreto, ele diz dos nossos valores, ele diz dos nossos padrões, valores e padrões que orientam a nossa vida. Olha só que forte. O caráter, ele diz dos valores e padrões que orientam a nossa vida. E São Tiago, ele vai destrinchar alguns pontos importantes de como deve ser esse nosso caráter. Porque o caráter, ele não é algo que eu nasci com esse caráter, eu vou morrer com ele. Não, ele precisa ser trabalhado e transformado. Quando nós falamos, esta pessoa não tem caráter, o que nós estamos dizendo dela? Nós estamos dizendo que a sua vida, que a sua conduta, ela é desviada. Mas todos nós temos caráter. Todos nós. Não existe falta de caráter. Só que este caráter, ele vai conduzir a nossa conduta. Então é importante que para nós que cremos, para nós que temos a palavra de Deus, a nossa vida enraizada no nosso coração, tenhamos ações, conduta de quem tem um caráter moldado por Cristo. E é sobre isso que São Tiago vai dizer. São Tiago vai falar ainda que é importante para aquela comunidade deixar de lado a hipocrisia. O que significa isso? Vamos lembrar que São Tiago vai falar sobre a fé e as obras. Uma vida hipócrita, uma vida de teoria. Sou boa nas palavras, eu sou boa em falar, mas eu não tenho vivência. Então São Tiago está denunciando o quê? O pecado da hipocrisia.
ainda está denunciando e ensinando também a perseverar. Não é só uma carta de denúncia, mas também de chamado à perseverança. E ele está ensinando que tipo de perseverança? A perseverança nas provações. A palavrinha que nós temos muita dificuldade de perceber. Provação. A provação, a cruz, as dificuldades, ela está juntinho conosco na nossa vida cotidiana. Ela caminha conosco. Não tem como pegar esta realidade e colocar ela de lado, como se ela não existisse, como se nossa vida fosse um campo de prosperidade. Somente de prosperidade, onde a minha vida ela não passa por dificuldades. Quero dizer para vocês, as provações, as lutas, as dificuldades, a cruz, ela faz parte da vida cristã. Ela caminha conosco. E ela caminha conosco também como uma pedagoga, como alguém que vai nos formando, nos ensinando e nos fazendo crescer. Então é importante que nós tenhamos também esta perseverança na provação, porque é muito fácil seguir a Cristo e é bom quando nós estamos bem. É muito bom estar bem. É muito bom dizer, nossa, eu sou feliz, eu estou bem com a minha saúde, com a minha família, com o meu trabalho, tudo está muito bem. É bom, é claro que isso é muito bom. Porém, o que é mais exigente para nós é perseverar na provação. Então vamos pegar a carta São Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. São Tiago está escrevendo, o título deste trecho é Receber a Palavra e Colocá-la em Prática. Falou, olha aí, trabalhando o nosso caráter, a nossa conduta de vida, a nossa ética. Versículo 19. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por esta razão, renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi proclamada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Eu me olho no espelho, eu me vejo, eu me enxergo, mas eu não sei quem eu sou. Aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticando o que ela ordena. Olha o que ele está dizendo, não seja ouvinte esquecido. Eu venho aqui, eu faço meu estudo da palavra, eu escuto, eu rezo, mas quando eu volto para a minha vida, eu esqueço. Ele está dizendo, não seja esse tipo de ouvinte. Pratica o que a palavra te ordena. Este sim é bem-aventurado no que faz. Olha o que São Tiago está dizendo. Aquele que escuta a palavra e a põe em prática é bem-aventurado no que faz. É reflexo concreto na vida. Não só na vida espiritual, não só na escatologia, na vida eterna, mas já é bem-aventurado naquilo que vive e faz aqui. Se alguém pensa, ele não está nem afirmando se é. Se alguém pensa ser religioso, mas não freia a língua, mas engana a si mesmo, saiba que a sua religião é vã. Olha, ele está falando do pecado da língua, quem não freia a sua língua. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus nosso Pai consiste nisso: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Ele também está falando de uma conduta concreta e real com aquele que sofre, que está próximo de mim. Mas então vamos pegar aí pontos importantes do que São Tiago está dizendo. Vamos pegar 3 pontos dessa encíclica, desta carta, para que nós possamos ter atenção a estes 3 pontos. Se nós conseguirmos, no dia de hoje,
trazer isso para a nossa vida e começar a trabalhar, nós já vamos ter aí caminhado bastante, ter feito um caminho lindo de perseverança e de trabalhar de fato o nosso caráter e mudança de vida. Primeiro ponto, ele diz, sede prontos para ouvir. Não significa apenas escutar, mas ter disposição para acolher. E aqui Santiago está tocando em duas realidades. A primeira é a palavra. Ouvir a palavra e pôr em prática. Qual palavra? Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a palavra de quem está do nosso lado, é a palavra de Deus. Ele está dizendo, pronto para ouvir, ou seja, ter uma prontidão. Pronto quer dizer prontidão, estar em alerta para ouvir a palavra e a pôr em prática. Lembra do chamar? Escuta e obedece. Faz aquilo que lhe é ordenado. A palavra, toda vez que ela é proclamada, ela precisa de ter uma escuta ativa. E por que ele fala pronto para ouvir a palavra? Porque a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, ele não estava escrito naquela época. Então, qual era a tradição? Como que a palavra ela era passada? Pela palavra, pela tradição oral. Então, os primeiros cristãos sentavam para escutar a palavra, assim como nós vemos que Jesus fez no Monte das Bem-aventuranças. Sentou a multidão e ali proclamou, ensinou. Os discípulos faziam a mesma experiência. Eles proclamavam a palavra, eles ensinavam. Então Santiago está dizendo, quando você sentar aqui para escutar a palavra, para ouvir a palavra, é preciso que ela entre no seu coração e que ela se torne vida. Olha só, vamos agora trazer isso para a Eucaristia, quando nós vamos à Santa Missa, a liturgia da palavra. Nós não podemos sentar ali simplesmente no automático, mas é preciso deixar com que a palavra ela vá entrando no nosso coração, ela vai sendo fecunda e se tornando vida. É sobre isso o primeiro ponto do ouvir, a Escritura, mas ele também está falando da palavra do dia a dia. Pronto para ouvir. É uma das maiores dificuldades do mundo moderno, a prontidão para ouvir. Nós não temos facilidade para ouvir. Nós interrompemos o outro enquanto o outro fala. Nós queremos expor a nossa opinião imediata. Não existe prontidão para ouvir. Santiago está nos chamando a atenção. Ouve primeiro. E ouvir, como eu falei, não é uma atitude imediata. Quem ouve, rumina. Ouve com atenção. Muitos conflitos, muitas realidades, elas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos este conselho dentro do nosso coração. Eu preciso, Senhor, ser pronta para ouvir. Aprender a ouvir. E aí ele vai dizer a partir disso. É isso, Patrícia, nós somos apegados às nossas paixões. Por isso que, olha que importante que a Patrícia está falando. Nós somos apegados às nossas paixões, às nossas ideias, aos nossos ideais, às nossas ideologias. E nós não sabemos ouvir. Ouvir as pessoas. Eu fico impressionada, às vezes eu coloco um post de reação, né? De react, sobre alguma fala. As pessoas escutam só a primeira parte, elas não vão até o final para entender o contexto daquilo que está sendo dito. E quantas discussões surgem, vejo até aqui às vezes nas redes sociais, porque a gente não sabia escutar. Imagina isso na vida humana. As relações humanas. Se nós não conseguirmos escutar um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, nós vamos conseguir ouvir o outro que está ao nosso lado. Nós estamos sendo destreinados no ouvir, porque nós vamos sendo motivados a colocar fogo às nossas paixões. Então, apegados às nossas paixões, nós deixamos de ouvir o outro. E além das paixões, ideias concebidas. Nós vamos muitas vezes com ideias pré-concebidas a respeito de quem nós vamos ouvir. Nós não damos o benefício da dúvida para o outro. Nós não acreditamos que Deus pode transformar as pessoas. Uma vez eu perguntei para o Padre Jonas, Padre Jonas, por que o senhor acredita tanto na gente? Nós erramos tanto. E o Monsenhor falou, minha filha, eu não acredito em vocês, mas eu acredito no que Deus pode fazer em vocês. Nós deixamos às vezes de acreditar no que Deus é capaz de fazer. E Deus é capaz de fazer, principalmente quando nós também nos colocamos ali na intercessão.
Porque Deus pode moldar o outro, sim. O outro pode ser mudado, sim. E nem a gente, e muitas vezes o outro que nós temos concepções pré-estabelecidas, sempre julgamos a sua fala como errado. Então hoje vamos fazer um exercício da humildade, porque ouvir requer humildade. Não é fácil. Principalmente quando aquele que fala é alguém que nós não queremos ouvir, é alguém que nós discordamos, né, que nós temos opiniões contrárias. Mas olha, quantas falas muitas vezes vêm repleta de sabedorias e bons direcionamentos. E mesmo que não venha, nós precisamos ter prontidão para ouvir. Então vamos lá. Retomando, São Tiago está falando de duas realidades: prontos para ouvir a palavra, deixar ela fazer vida, realizar vida em nós, transformar a nossa vida, e pronto para ouvir o próximo. Segundo ponto, tardio para falar. Não ser precipitado, mas pensar antes, falar com cautela. Aí é que é difícil. É aí que a gente se perde. Se a gente tem dificuldade de ouvir, quanto mais falar. Nós vamos atropelando as coisas, nós vamos falando, nós vamos ferindo. E palavras ditas são muito difíceis de ser depois reparadas. Os nossos impulsos, né? É interessante porque o tardio, ele não está dizendo que você não deve falar, ele não está dizendo não fale, ele está dizendo tardio, ou seja, cuidado com o que fala. Nós falamos tanta coisa, nós dizemos tantas palavras sem pensar, impensadas, ferimos, machucamos. E às vezes não são só palavras, porque a palavra ela não é só verbal, ela é gestual. Quantas palavras são ditas com os nossos gestos? E aqui ele não está falando da indiferença, porque a palavra indiferença, o gesto indiferença, ele fere, ele machuca. E Provérbios 10, capítulo 10, versículo 9, olha o que vai dizer. Na multidão das palavras não falta o pecado, mas quem refreia os lábios é prudente. E é muito interessante porque a carta de São Tiago é muito parecida com os livros sapienciais do Antigo Testamento. Ele é repleto de sabedoria para nós. Então, no dia de hoje, 2 pontos. Tenha prontidão para ouvir a palavra, deixar ela moldar o seu coração e ouvir o seu próximo. Prontidão. Segundo, tardio para falar. Cuidado com a multidão de palavras. Cuidado com a língua desenfreada. Cuidado com o que você fala com o outro. Pensa, reflete, entenda. Eu vivo às vezes isso, porque como eu tenho um temperamento muito forte, abrasivo, a tendência é já falar. E dos últimos anos eu tenho feito um exercício que é muito difícil, que é refrear a língua, que é ser tardia para falar, porque às vezes eu fico assim, aqui está acontecendo no calor da agitação, eu estou irritada, eu estou chateada, não é hora de falar, porque quando eu explodo e passa o tempo, porque não é assim, a gente é um caldeirão quente, fervendo, a gente vai e fala tudo, passou aquele fogo, a gente vai e fala, poxa, por que eu disse assim? Por que eu perdi esta pessoa? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida porque eu não soube ser lenta, tardia para falar. Você já perdeu pessoas? Você já se perdeu? Você já se viu no meio de fofoca, de falações? Você já se viu no meio de grupo de pessoas que não são tardias para falar, mas que para tudo têm um juízo? E você vai se perdendo. Lembra que a gente começou a falar primeiro de quê, meus irmãos? De ética. A nossa ética, ela vai sendo indo para o ralo. A nossa conduta, os nossos padrões, eles vão indo para o ralo, porque nós vamos nos deixando levar pelo muito falar. Quero retomar aqui o que a carta, que os Provérbios vai dizer, reforçando aquilo que São Tiago trouxe para nós. Na multidão das palavras não falta o pecado, mas quem refreia os lábios é prudente. Então hoje já temos 2 direcionamentos: pronto para ouvir, tardio para falar. Vamos agora ter uma atenção para essa questão daí do tardio para se irar, que é outro ponto também que
que São Tiago diz? Tardio para se irar. A ira, ela é um impulso emocional, não é verdade? Ela é um impulso emocional. Ela está na nossa vida, ela faz parte, né? A ira, ela também, às vezes, aquela ira de eu preciso ir. Às vezes ela é uma força propulsora, uma força que nos impulsiona. Porém, como um impulso emocional, ela é passageira. E ela sendo colocada na nossa vida de um modo destrutivo, gerando ressentimento prolongado, gerando no nosso coração atitudes de embate, de briga, de destruição, ela pode acabar com a nossa vida. Eu estou impressionada como nós temos visto nos nossos jornais. Pessoas que no trânsito, pessoas que nas relações pessoais, que no seu trabalho tem deixado se consumir por esta paixão, a ira. Quanta destruição, quanta morte, quantas coisas terríveis nós temos assistido nesse palco da vida, que é de pôr a mão na cabeça e chorar. Famílias destruídas, vidas destruídas, porque este impulso emocional, esta paixão desenfreadamente utilizada, tem destruído vidas, famílias. Tardio para se irar. O que ele está dizendo? Que não é nunca se irá, porque a ira é uma emoção humana, mas não se deixe dominar por ela. Tenha atenção, não se deixe dominar pela ira. Isto aqui é uma palavra de ordem para nós. Não se deixe dominar pela ira. Provérbios 14, versículo 29 vai dizer: o homem paciente vale mais que o forte. O que domina a si mesmo vale mais do que o conquistador de cidades. Vou repetir. O homem paciente vale mais que o forte. O que domina a si mesmo vale mais do que o conquistador de cidade. Senhor, nós precisamos do dom da paciência. Porque um homem, uma mulher paciente, esse sim é forte. Não é dominado pelas suas paixões. E eu quero trazer aqui um santo da igreja que tinha a tendência à ira, que era precipitado no falar e tinha dificuldade de escutar. Vamos falar deste homem impaciente, muito impaciente. Vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. Francisco de Sales, vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu vou ler aqui um trecho bem interessante da vida de São Francisco de Sales. Quando jovem, São Francisco de Sales tinha um temperamento naturalmente colérico e impaciente. Era inteligente de raciocínio, rápido e convicto nos argumentos. Rápido para falar, convicto, inteligente. O que muitas vezes o levava a discussões ríspidas, duras na sua fala. Mas consciente de que a ira não produzia a justiça de Deus, que é um ponto importante que São Tiago vai dizer, a ira não produz a justiça de Deus. Nós muitas vezes ligamos a ira à justiça e não está ligada. A ira ela não produz, ou seja, o resultado da ira não é a justiça de Deus, não é. Ele decidiu se exercitar na virtude da mansidão. Olha o que combate a ira, a virtude da mansidão. E ele fez disso um propósito para a sua vida, ou seja, ele viveu isso com um propósito. Não foi só como um momento, como um momento que vem e que vai, como mais um sentimento, como mais uma paixão que vem e que vai. Não, ele fez disso um propósito para a sua vida e queria que seu coração se tornasse espelho, olha que lindo, da suavidade de Cristo. Escreve isso. Eu quero me tornar espelho da suavidade de Cristo. Escreve. Eu quero me tornar espelho da suavidade de Cristo. Conta-se que ainda seminarista ele rezava sempre: Senhor, dominai a minha língua e o meu coração, para que eu nunca fira um irmão com minhas palavras. Eu vou repetir essa oração que São Francisco de Sales fazia ainda como seminarista. Senhor, dominai a minha língua e o meu coração,
para que eu nunca fira o irmão com minhas palavras. Com o tempo, pela prática espiritual, a oração e a disciplina, olha só os 3 pontos, São Francisco de Sales: espiritualidade, prática espiritual, oração e disciplina, porque para mudar o nosso caráter é preciso ação concreta. Então a disciplina, ela é um caminho de mudança sim do nosso caráter, da nossa conduta. São Francisco tornou-se conhecido como o santo da mansidão, um homem de ira, com uma língua desenfreada, um homem encolerizado, se tornou o santo da mansidão. Quando ele já era bispo, um homem o insultou gravemente em público. São Francisco ouviu tudo em silêncio. Olha só o que Santiago está nos dizendo: lento para falar, pronto para ouvir. E ele não reagiu. Mais tarde perguntaram-lhe por que o Senhor não se defendeu. Quer dizer o quê? Que aquele homem o insultou, que aquele homem o ofendeu. E ele disse: entre mim e a minha boca existe um portão, o portão da paciência. Eu só abro quando a caridade me pede para falar. Meu Deus! Eu vou repetir essa frase. Entre mim e a minha boca existe um portão, o portão da paciência. Eu só abro quando a caridade me pede para falar. É impressionante o que nós estamos vivendo aqui com São Francisco de Sales e esta carta de São Tiago. Então fica aí para nós, que nós nos tornemos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Pega de novo esta live e assiste, porque eu mesma, enquanto partilhava aqui, porque o meu ouvido está tão perto da minha boca, eu fui revisando a minha vida. Vou pegar essas frases de São Francisco de Sales e escrever no mural que eu tenho aqui na minha frente, porque eu não quero me esquecer. Precisa haver entre a minha fala e quem me escuta um portão da caridade. E só abri-lo quando a caridade permitir. Que o Senhor nos ensine hoje a graça de escutar, falar e não nos irarmos com tanta rapidez. Que nós sejamos praticantes da palavra de Deus e não simples ouvintes. E não nos enganemos a nós mesmos. Que o Senhor nos livre de sermos enganados por nós mesmos, porque não é difícil. Somos tão cheios de nós mesmos que vamos nos enganando e tendo uma vida sem ética e sem virtude. Nice, que bom ter você aqui. Te amo, viu? Que Deus abençoe a nós, que neste dia nós nos comprometamos com esta palavra. Este estudo não termina aqui. Depois pega esta leitura e continua. Porque olha, se nós pudéssemos destrinchar cada palavrinha que São Tiago estava dizendo, se tivéssemos tempo para isso, nós sairíamos daqui com um caderno cheio de direcionamentos claros e profundos de uma vida e de uma conduta moral, coerente e concreta. Chega de vida abstrata, Cristiane. Chega de uma vida enganosa, Cristiane. É tempo de vida nova. É tempo de colocar em prática o que a palavra te pede. Obrigada, Senhor, pela Sagrada Escritura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos quer na vida aqui atual, vivendo a prática do reino. Numa vida ética, numa conduta moral, onde nós precisamos nos deixar conduzir por uma vida disciplinada, ordenada e repleta de virtudes. Bendito seja o teu nome por esta palavra que rasga o nosso coração nesta manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso te pedir um favor? Depois pega esta live e compartilha com quem você acredita que precisa escutar. Muitas doenças que nós vivemos, espirituais e concretas, vêm da não prática desses 3 pontos importantes que São Tiago trouxe para nós. Quanto mal poderia ser evitado se nós ouvíssemos com clareza o que São Tiago está nos dizendo e começássemos a viver na nossa vida. Que nós tenhamos vida
e vida em abundância. Deus abençoe vocês e que o Senhor nos encontre em paz quando Ele vier nos buscar. Não é verdade? Nós não sabemos o dia e nem a hora. Então que o Senhor nos encontre em paz. Eu estou aprendendo. É nisso, eu estou aprendendo. E meu marido, ele tem um papel importante nisso. Como eu aprendo todos os dias no meu matrimônio a colocar em prática esses 3 pontos. É fácil? Não é, mas é preciso. Viu? Cláudia, saudade de você também. Que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe. Não se esqueça, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. E até amanhã, se Deus quiser. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.